Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a saúde e ênfase à saúde bucal, a importância para nossa saúde em geral. E para estar falando um pouquinho esse assunto comigo, estou aqui com a doutora Raquel Feliciano, ela que é cirurgiã dentista, implantodontista. Raquel, gratidão por você estar aqui Eu que novamente no agradeço. Natcast. Nossa, eu estou muito feliz por esse convite, ou seja, sinal de que foi muito bom a nossa última conversa e hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre a saúde. Hoje a gente vai ter mais o foco na saúde bucal, né? Na importância Isso. da saúde bucal, que às vezes é um pouco, não é muito falada, né? Infelizmente, Sim. né? Eu costumo falar com os meus pacientes que eles se culpam muito por isso. Ah, doutora, porque eu relaxei. Ah, doutora, porque isso? Ah, E aí eu falo, gente, isso não é culpa de vocês. Infelizmente, culturalmente, a gente não tem essa informação, né? Qual a importância da saúde bucal? Né? A saúde bucal é a porta de entrada, né? Então, todo o seu corpo ele vai se mover a partir dali, né? Então, não é à toa que o nosso primeiro ato é chorar. Né? A primeira coisa que o nosso médico faz quando a gente nasce é desobstruir a passagem de ar, né? Liberar ali através da boca. Então tudo está começando ali. E a nossa vida ela vai iniciar ali e ela vai terminar ali, através do último suspiro. Ou seja, a importância da saúde bucal ela é tão imensa e a gente tem tanta coisa que a gente pode falar a respeito e são simples os hábitos que a gente precisa apenas colocar no nosso dia a dia. Que tudo são hábitos, né? E uma prática desses hábitos e a constância também, você ali sempre praticar. Mas antes da gente entrar, né, começar a falar do nosso assunto, conta um pouquinho de você, a sua história, por que você escolheu essa profissão, né, de ser dentista, onde que nasceu ali aquela paixão, foi da infância, porque às vezes a gente cresce, eu quero ser quando crescer dentista ou médico, ou não, você mudou totalmente, como que é a sua história? Bora lá, a minha vida, ela assim, desde criança eu sabia que eu ia cuidar de gente. Sim. E tudo sempre conspirou para isso, sabe? Aquelas pessoas, os parentes que ficam doentes, você é o responsável, né? Ou situações, né, X, que você acaba se responsabilizando por cuidar de pessoas, por cuidar de gente. Então eu sabia que era isso que eu queria, cuidar de gente. Porém, eu sou a filha mais velha de um pedreiro, né? Então a infância não foi muito fácil, né? Sim. Então a gente não tinha esse acesso que se tem hoje, né? De FIES, de ProUni, etc. Então o que o filho do pobre faz a faculdade que ele pode pagar. Né? É verdade, né? Então eu fiz faculdade de história primeiro, né? Então eu sou ótima contadora de histórias. Bom, e depois disso, eu acabei indo para a faculdade de contabilidade. Por quê? Porque era o que o meu trabalho exigia naquele momento. Sim. Né? E aí, só que eu não estava feliz, não estava mesmo. Porque números, né, ou letras, ou o que quer que seja, por melhor que seja você ter bons conteúdos, né, você estudar, você se informar, ser uma pessoa bem informada, falta você, às vezes, realizar o desejo do seu coração. O desejo do meu coração era cuidar de gente. Olha só. E a saúde bucal, assim, eu sempre fui muito, não posso dizer que estudiosa, eu acho que curiosa. Eu amava a biblioteca. Pensa na pessoa que amava a biblioteca. Então, tudo que acontecia, eu ia para a biblioteca pesquisar, né? Não tinha esse negócio de celular, né? Essas novidades hoje, para mim, é ótimo, porque às vezes eu até preciso de alguma pesquisa, que é tudo muito rápido. Sim. Mas não tinha. Então, quando a gente precisava de alguma informação, biblioteca, eu era apaixonada por biblioteca. E meu primeiro contato com a odontologia, eu já era adolescente, foi em 1990. Foi incrível, porque até aquele momento eu não sabia o que era escovar os dentes. Então, as pessoas falam assim, não, porque você tem os dentes bonitos, porque você é dentista. Não é, eu tenho os dentes bonitos, os dentes são meus. Você escuta muito isso, Eu né? escuto, doutora, se eu tratar com você, meu dente vai ficar igual? Não, gente, isso aqui
Genética também, graças a Deus, Sim. a miscigenação é maravilhosa, né? Então, eu falo assim, ser brasileira é tudo de bom. Então, a genética ajudou bastante, mas o fundo mesmo disso é a pesquisa. Porque foi quando os dentistas foram, que aliás, isso é uma coisa que eu queria trazer hoje para vocês e que ninguém sabe. Antigamente, os dentistas iam na escola aplicar flúor. Eles fazem isso desde 1990. E foi meu primeiro contato com a odontologia. Né? Então, neste período, eles levavam os kits, né, para a gente fazer em casa. Nesse kitzinho tinha um evidenciador de placa, que era um comprimidinho que a gente mastigava e o dente ficava todo vermelho onde estava sujo, né? E, gente, foi uma coisa assim incrível, porque eu levei para casa isso, mastiguei e aí falei, tá, e agora o que eu vou fazer? E aí no kit tinha escova, tinha fio dental, né? Tinha espelhinho, esse espelho clínico que a gente usa, tinha vários kitzinhos lá de higiene. Eu nunca tinha tido contato com nada disso, até porque eu tive uma escova de dente na vida, até esse momento. Que eu ganhei ela quando meus dentinhos começaram a cair, Olha né? só. Pra trocar a dentição. Então eu tinha a mesma escova ainda. Caramba. São 6 filhos, né? Então, realmente, e tudo era mais complexo, Sim. né? A gente não tinha o acesso que tinha hoje. Então, eu fui pro banheiro e fiquei lá, fazendo do jeitinho que o dentista falou para fazer. Escovei e continuou sujo. Passei o fio dental, continuou sujo. Aí eu comecei a falar, não, peraí. Aí eu fui tirando as partezinhas menores para até ver o dente branquinho. Gente, pensa numa sensação maravilhosa. Foi uma coisa assim, mais assim, é uma sensação de banho que você fala assim, gente, como assim? Eu nunca tinha sentido meus dentes lisos. Passar a língua assim, que coisa maravilhosa isso. Aí, óbvio, eu queria saber, inclusive, o que era que eu tinha mastigado, né? O que era aquele negocinho que tinha mostrado para mim que meu dente estava sujo. Então, eu fui pesquisar. E aí, sim, aflorou essa vontade de ser dentista. Ai, que legal. Aí, assim, é romântico, né? É bonito, sempre né? tem a história por trás, Porque né, as de cada histórias, profissão. elas, né, a gente contando, a gente fala assim com uma certa nostalgia, com certo Sim. romance. E aí, óbvio, né, não foi possível fazer essa faculdade de início. Eu vim fazer essa faculdade já tardiamente, que foi um momento que, vamos dizer que eu chutei o pau da barraca? Sim, pode. A gente deixa. A gente foi isso mesmo. Chutei o pau da barraca e falei, não, eu vou ser feliz, entendeu? Chega, né? Não dá para ficar agradando as pessoas, não dá, né? Então eu vou fazer o que eu quero, porque a vida ela passa assim muito rápido, num sopro. Quando você vê, foi. E escutei muito, obviamente, você não vai conseguir, desiste, você não vai até o final. Não sei porque você começou com essa palhaçada. Olha só. Sabe, eu escutei muito isso. E eu vou falar para você, tem pessoas que, quando escutam coisas negativas, elas têm o intuito de trazer aquilo com elas e aceitar. E eu tenho um defeito sério. Eu acho que eu me sinto desafiada. Você falou que eu não vou conseguir, eu vou provar para você que eu posso. Entendeu? Mas não no sentido de falar para você que eu posso, mas no sentido de falar, eu venci. Né? Eu consegui. Eu estou aqui. Entendeu? Não para mostrar para o outro que eu consegui, mas para provar para mim que eu tenho capacidade de chegar lá onde eu quero. Então, cada um tem essa afinidade, né? Essa vontade, às vezes, de querer, de vencer. Mas poucos vão até o final. Né? Tudo é muito do ambiente, né? De onde a pessoa se encontra. Né? Então, eu tive um super apoio, que é o esposo, os filhos, que se desdobraram para que eu conseguisse fazer a faculdade, para que eu conseguisse me especializar, para que eu conseguisse fazer as artes que eu continuo fazendo ainda, tá? Que eu ainda não vou parar, eu acho. Né? Então, assim, a saúde a gente não para de estudar nunca, né? É sempre um curso de atualização ou uma nova especialização, né? Esse ano agora estou planejando para o segundo semestre já iniciar o mestrado, que eu tive que adiar um pouquinho porque a Fênice tomou o caminho, né? Falo assim, a Fênice me deu uma paradinha, né? Eu tive que me dedicar a ela um pouquinho. Mas agora se vai dar certo. Já Tá? deu Não vou certo. dizer, né? Se der certo, não. Já deu certo. Agora no segundo semestre já inicio aí o mestrado.
E se Deus quiser, próximo ano também o doutorado e assim por diante. Que legal. Né? E doutora, qual que é a importância da saúde bucal para o restante do nosso corpo? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas é só uns dentezinhos, né? O que um dentezinho causa no nosso corpo, se as pessoas soubessem? É verdade, gente, olha, primeira coisa, as pessoas elas falam do dente como se fosse algo descartável. É só um pedaço de osso. O que eu escuto muito? E eu pego uma briga séria com meus pacientes, muitas vezes, pelo seguinte, ele fala, doutora, eu prefiro arrancar do que fazer um canal. É um dente lá atrás, arranca, ninguém vai ver. Peraí, se ele está aí, ele tem alguma importância. Sim. Nada foi colocado aí por acaso. Né? Seu coração precisa bombear sangue. Seus rins precisam filtrar. Então, assim, cada órgão tem sua importância. E os dentes são órgãos vivos. Então, uma coisa que ninguém imagina é que pulsa sangue. A gente tem uma vascularização muito vasta dentro do dente. Cada dentinho seu está ligado aqui num bulbo, no par trigêmeo, lá atrás dos olhos, um por um. Tá? Então, o que acontece quando a gente está falando de dente? A gente está falando de um órgão vivo. Quando eu tiro um dente seu, eu estou te mutilando. Ai, nossa, chega a dar até uma gastura. Verdade, gente, olha. Então, assim, cada dentinho tem uma função. Os da frente cortam, os de trás mastigam. Então, quando a gente fala assim, qual a importância dos meus dentes, né? Falando só de dentes aqui, para o meu estado geral. Vamos fazer uma alusão bem rápida. Eu tiro todos os meus dentes de trás, porque ninguém tá vendo. Fico só com os da frente, né? Que é aquela preocupação do ser humano é com o que o outro pensa. Sim. Né? Sempre tem isso. E eu vou fazer o que agora? Não tenho mais como mastigar, porque meus dentes da frente não são feitos para mastigar. Então, eu tenho dois problemas. O primeiro, que eu trago a minha mandíbula, que é aqui atrás, que ela faz esse movimento, ó, para frente, para fazer essa função. Ou seja, eu acabo deslocando discos articulares, musculaturas, músculos da mastigação, inervações. Acabo desencadeando outras doenças, né? Alguns problemas, dores, por exemplo, dores de cabeça, enxaqueca, problemas no ouvido, por causa desse movimento. Caramba. Esse é um dos problemas. Agora, imagina você engolir a comida inteira. Vamos fazer bem rápido mesmo, porque agora você não mastiga mais. O teu organismo, o teu estômago, todo o seu sistema estomatognático, ele vai ter que fazer um esforço maior para trabalhar. Né? Para a gente poder ter, inclusive, essa parte, né, do estômago aqui trabalhando para poder digerir essa mesma comida. Que ele digeriria melhor se você tivesse feito a primeira parte, que era da mastigação. Beleza, aí a gente começa a falar de refluxo, gastrite, úlceras. Todas essas doenças podem causar. Exatamente. Aí mulher ainda tem o intestino preso, né? Então, assim... Que pode ser influência do dente. Por a pessoa não ter o dente. Porque a pessoa não mastiga direito o alimento. Caramba. E aí ela não aproveita muito bem os nutrientes, porque o intestino dela já não consegue mais trabalhar como trabalhava antes. Então, assim, né? Imagina isso falando aqui apenas em questões de dentes. Agora, imagina quando a gente fala de doenças que estão relacionadas à saúde bucal. Sim. Então, eu falo sempre, um dentista atento, um dentista que consegue fazer uma anamnese bem feita, ele consegue, inclusive, ver doenças que ainda não se manifestaram. Doutora, e assim, como que pode influenciar a questão da alimentação nessa questão da saúde bucal? Como que a alimentação, porque tem toda aquela questão de escovação, quantas vezes que a gente tem que escovar os dentes, né? Então, como que a nossa alimentação, ela pode influenciar ali na nossa saúde bucal? Olha, a alimentação em si, né? Eu teria que entrar muito aqui na parte da nutricionista, né? Sim. A gente chega aqui e já vai invadindo o espaço do colega. Mas assim,
a gente sabe, desde os primórdios, que essas comidas industrializadas, elas vieram para estragar muita coisa, né? Então, tudo ficou muito mais fácil, né? Ah, eu tô com pressa, eu faço um miojo. Então, eu não estou falando ali só do sódio, né? Eu estou falando também que aquele paciente ele não tem nem necessidade de mastigar tanto assim aquele alimento. Né? Então, a gente já está falando aí de algo que já é prejudicial, inclusive. Né? Então, o ser humano, ele foi adaptado, não, ele foi criado, né? Ele foi criado para que ele pudesse sobreviver do que a natureza produz. E o que a natureza produz faz com que ele precise mastigar esses alimentos para que ele possa absorver bem esses nutrientes. Né? Então, a gente já tem um entrave aí. E aí, quando a gente entra na segunda questão, que é com relação à higiene, a gente precisa falar do quê? Do que esses alimentos fazem acumulados na sua boca. A boca é o lugar mais sujo do corpo. Tá? Então, não adianta falar, tal lugar. Não, não é. É a boca. A boca é o lugar mais sujo do corpo. Eu vou falar muito rapidamente. Eu creio que eu devo ter falado no último podcast, né? De deixar até com nojinho, né? Mas vamos imaginar uma coisa que acontece no teu corpo de forma macro. Né? Um exemplo, você não toma banho deixando cair água nas costas. Você lava embaixo das axilas, né? Nas axilas, sim, embaixo dos braços. Você esfrega cada partezinha do teu corpo. Você termina de tomar banho, você seca cada partezinha do seu corpo. Porque culturalmente a sua mãe te ensinou a fazer assim. E quando a gente entra na questão da cultura, né? Que eu falei lá no início. Então ela te ensinou a se cuidar, a ter um autocuidado. Qual a informação que ela não tinha para te passar? O que acontece dentro da boca. Por quê? Porque isso não é falado. Não, e até eu acho que até hoje, assim, é muito razoavelmente falado, né? Essa questão da higiene bucal. Agora, às vezes, nas escolas tem aquela questão das crianças levar para ter tem um dia, que já tem mais uma conscientização, mas antes não tinha nada. E infelizmente a gente tem a conscientização, mas não cria-se hábitos ainda. Sim. Né? Isso é bem ruim, é bem prejudicial. E a gente volta lá naquele início que eu estava falando, da questão cultural, né? Que é você, às vezes, se culpar por não ter ido ao dentista regularmente. Às vezes, eu brinco, né? Sim. É engraçado algumas situações até, porque a pessoa fala assim, mas meus dentes estragaram porque eu fui em tal dentista e ele acabou com a minha boca. Peraí, mas você morava com o dentista? Né? Porque para o dentista estragar a sua boca, é óbvio que tem bons e maus profissionais em todas as profissões, tá? Isso a gente não pode descartar. Porém, não dá para a gente colocar uma cruz, né, em determinado profissional. Por quê? Para que a culpa fosse do dentista, ele teria que morar com você e escovar seus dentes 4 vezes por dia. Aí sim a culpa seria dele. Né? Então, o que a gente tem são, inclusive, o hábito de culpar o outro. Isso tem bastante. Sim, né? Demais. Tem bastante. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem? Falta de informação. E aí, sim, a culpa é do dentista. Tá? Porque eu falo às vezes, gente, o que custa parar 5 minutinhos e ensinar o seu paciente a escovar os dentes e usar o fio dental? Eu ouvi uma vez, e isso me deixou estarrecida. E foi uma coisa que, de verdade, eu vou falar, mas hoje em dia eu já estou jogando já no ventilador. É isso. Eu vi a seguinte frase: se o paciente não tem cara, eu não ganho dinheiro. Caramba, você já ouviu isso? De profissionais? Se ele não tem problema, como é que eu vou ganhar dinheiro? Caramba. Eu preciso que ele tenha problema. Entendeu? E isso me machucou. Eu falei assim, caraca, mano, um cara desse tá fazendo o quê na saúde, né? Como? É uma coisa para se pensar. Sim. Porque se você não tem o dom, se você não tem aquela predisposição de cuidar do outro, você está na profissão errada. Né? E aí eu falo assim, cara, você tem que ensinar o paciente. Mas aí como é que você vai sobreviver? Eu sobrevivo.
tá? Porque tem outras coisas para você tratar ali, Posso né? te Não contar é uma só a coisa? cara. Não é tratar o dente, é cuidar de gente. Sim, Então, eu não cuido só da pessoa que veio. E meus pacientes não vêm uma vez só, tá? sim. Ficam, vêm e São ficam. clientes fixos. É, dá para chamar de cliente, mas Sim, são pacientes. sim. São pacientes que realmente chegam. Eu tenho uma que ela é maravilhosa, Graziela, eu vou falar de você, porque eu sei que você vai assistir esse pod. Sabe o que a Grazi faz? Ela leva almoço para mim. Olha só. Ela chega, sobe as escadas com um monte de Tupperware debaixo do braço para almoçar comigo. Que legal. A última vez que ela foi na clínica, inclusive, olha, já tô entregando a Graziela, ela vai me matar. Ela, Kel, você me espera aí, não me chama nem de doutora mais, me chama de Kel. Kel, você me espera aí, eu vou chegar atrasada, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, né? Deve ser alguma coisa grave, vou esperar, né? Aí, Nina, tá que passa a hora. Eu geralmente fecho ela por volta das 18, até porque às vezes, sim, eu falo, eu não tenho hora para fechar. Sim. Eu atendo enquanto tiver paciente. Mas quando não tem, ali por volta das 18 eu fecho até pra gente não ficar, né, correndo risco. E aí fiquei esperando ela. Aí chegou, falei, tudo bem, Graça, tudo, não sei o quê. E aí, tá tudo bem? Não, só queria jantar com você. Sabe, é gostoso isso, isso é É muito bom. humanizado, né? Exatamente, a humanização não é que você tá virando, a clínica virou uma bagunça, não. Não é nada, é tudo muito separado. Dentro da sala, ela é minha paciente, eu cuido dela como a dentista dela. Ela me recomenda para todo mundo, eu cuido de todos os filhos dela, sem brincadeira nenhuma. Agora, em janeiro, ela dá aula aqui em São Paulo. Eu atendi 4 professores amigos dela. Olha só. Porque E é uma ela coisa, leva. porque é humanizado e tem de trabalhar aquilo que precisa Exato, trabalhar. você tem que ser profissional, Sim, né? Dentro de todos os parâmetros, mostrar que você tá ali como profissional para ajudar, mas nunca esquecer que ali atrás daquele dente tem gente, sim, tá? é Eu uma coisa vou. que. Aí lá vai eu, né, falar. Aí é uma coisa que eu peguei um pouco de trauma de dentista por conta disso, porque a pessoa não era muito humanizado de entender por que, que o paciente está lá, por que, que eu quero mudar, né? Vamos supor, o meu sorriso. Então a pessoa ela não escuta que o cliente, o paciente quer lhe mudar. E o porquê. Só quer saber de, tá, você tem que Tá, e fazer aí quanto isso. você vai me pagar? Em quantas É, vezes? Né? Eu trabalho com cartão, nossa, eu escuto muito sim, isso. Daí, hoje cedo mesmo o paciente falou para mim, doutora, meu sonho é pôr implante, mas eu não tenho cartão, só trabalho com dinheiro. A senhora faz para mim? olha só. Entendeu? Então, são essas pessoas, esse público que está deixando de ser atendido pela ganância. Sim. E de Né? quanto em quanto tempo que a gente precisa especificamente passar no dentista? Precisa ter alguma coisa ali? Ah, para mim ir no dentista ou não? Sempre é bom Eu, em quanto eu tempo? falo que o dentista é igual ao ginecologista. Primeiro que você não abre a boca para qualquer um, né? Sim. É muito íntimo. E o É. segundo é que você vai no ginecologista e falar que você não tem nada. Ah, então o dentista é a mesma coisa, né? Óbvio que quando você chega a primeira vez, você vai ter uma quantidade X de coisas para serem feitas, porém depois disso é só manutenção, né? Manter aquilo, verificar aquelas restaurações que foram feitas há muito tempo, se não deu infiltração antes que aquilo vire um canal, né? Ou seja, prevenir, né? É a palavra certa. Eu sempre falo, Prevenção, a né? gente escuta, dentista é muito caro. O dentista não é caro. É caro quando você começa a juntar muita coisa. Aí você tem Sim. uma quantidade grande de coisa. Ah, eu tenho canal, eu tenho implante, eu tenho. Realmente, é caro para o dentista fazer. Né? Falar material de dentista, olha, se Sim. você não tiver força e resiliência, você desiste. Mas, e realmente, gente, é caro às vezes para o dentista fazer o seu tratamento. Tá? Então, a constância não é vá de ano em ano, vá a cada 6 meses. Eu falo que o corpo humano ele não tem uma matemática exata. Não existe matemática exata. Não tem como eu falar, Nath, você precisa vir de ano em ano e a Carlinha vai vir a cada 6 meses, o quê? Viu, Carlinha? Viu, Carlinha?
Não é nada disso, gente. Cada paciente ele vai ser E o Luiz? avaliado. O Luiz também. Cada paciente vai ser avaliado não só com relação à saúde bucal. Sim. Porque eu quero saber, por exemplo, um paciente diabético, ele não vai ter a mesma constância de um paciente que tem a saúde em perfeitas condições. Então vai de acordo com cada pessoa. É cada pessoa, isso é individual, né? Então a gente fala, visite seu dentista todo ano, não. Faça limpeza uma vez por ano, não. Né? Por exemplo, um diabético, muitas das vezes, ele precisa fazer 3 vezes ao ano. Um paciente que usa aparelho, muitas vezes 4 vezes ao ano. Depende de como o paciente conduz a higiene dele pessoal, depende muito, e também de fatores sistêmicos. Então, Sim. tudo isso tem que ser avaliado. Ô, doutora, e quais são os maiores mitos dentro da odontologia? Porque a gente sempre escuta assim, você vai comer na nossa infância, né? Eu acho que você já deve ter até escutado. Se você comer chocolate, vai dar cárie no seu dente. Eu acho que isso Gente, toda criança já ouviu. Né? Você já cresce já com o trauma daquilo. Ai, se eu comer doce, meu dente vai doer. Ou vai cair, né? É bem isso. Eu escutava muito, porque eu sou uma pessoa de chocolate, então... Eu tenho, assim, vou dar uma ressalva aqui, eu vou puxar um pouquinho só pro lado, já que você falou disso, eu lembrei de uma coisa. A questão do mito, realmente, ela é muito preocupante. Mas uma das coisas que estão aliadas ao mito, que é uma coisa que você puxou aqui agora, quando você é criança, é o famoso, se você comer doce, se tiver cárie, eu vou levar você no dentista, ele vai dar uma injeção na sua boca. Eu já, olha só, a gente aqui estamos em nostalgia, revivendo a nossa infância. Escutava isso. E acho que foi aí, na infância, que eu comecei a pegar um pouco de trauma, porque quando eu ia no dentista, era assim. Como a gente era criança pequena, a gente não alcançava. E daí tinha um banquinho, a gente tinha que subir no banquinho, aí vinha uma assistente, ela ensinava a gente a escovar o dente e depois a gente entrava na sala. Meu Deus, a gente já viu o dentista todo encapuzado, né? De branco e tudo. A gente já escutava em casa. É. E daí chegava lá, você ficava. Eu morria de medo. Quando cria o medo subjetivo. Foi daí que eu já comecei com meus traumas de dentista. Tá vendo? E você achou que era depois, foi antes. Olha só, como que pode, né? É isso. Então a gente cria medos subjetivos nas pessoas. Então a gente precisa, o dentista, ele muitas vezes ele tem entraves muito com o medo. Sim. Né? Medo do desconhecido, medo do que ouviu. Eu tenho situações, inclusive na família, tá? De pessoas que precisam tirar o siso e não tira por causa das histórias que ouviu. Só que deixar o siso é pior do que tirar. Entendeu? Tá, deixar o siso. Por quê? Então, o siso eu tenho meu siso, eu já tô aqui. Não são todas as pessoas que precisam tirar, tá? Fique em paz que o meu tá aqui também. O meu tá aqui, tá? lindinho, nunca me deu trabalho. Tá aqui. Mas não são todas as pessoas que têm a sorte do siso nascer. Olha só. Tá? Então pode acontecer muitas vezes deles ficarem intraósseo, né? Eles não nascem, eles ficam, né? Vamos falar direito, de uma forma simples, deitadinhos atrás dos outros, né? Fica tortinho. E não nascem. Sim. Né? E o que acontece? Ele começa a empurrar a arcada para frente, né? Começa a atrapalhar o restante da dentição. Isso quando ele não provoca a absorção da raiz do dente do lado, causa cárie ali porque o paciente não consegue tratar. Então, algumas vezes o paciente já vem perdendo, que o siso é o terceiro molar, já vem perdendo o segundo molar porque não tirou o terceiro. Olha só. Ou às vezes pode ter uma infecção, pode ter uma pericoronarite, pode ter várias situações aí que podem se agravar quando que uma cirurgia seria uma coisa simples de ser feita. Então, a gente tem muita história, porque fulano... E acontece, tem muitos tá? mitos, né? Tem mitos e tem situações que também ocorrem. Né? A gente não pode aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Tem situações que o paciente também não colabora com o pós-operatório. É muito difícil isso. É uma coisa que eu levo muito, muito, muito a sério. Eu faço por escrito, eu leio junto antes do paciente sair. Eu não falo, você não cansa de ler esse guia de pós-operatório? Não. Eu quero ter certeza absoluta que ele entendeu. Qualquer coisa ele vai virar para mim e falar, mas doutora, assim eu posso? Vai lembrar ali durante a leitura para me perguntar. E eu falar para você que eu já tive paciente retornando com dor, eu não tive. Pacientes que tiveram, a gente chama de alveolite seca, né? Que tem uma complicação pós-cirúrgica e não tive.
Tá? Então, são situações muito difíceis de ocorrer, desde que você, além do profissional ter feito tudo dentro dos parâmetros de segurança, que óbvio, né? Eu tenho que tomar os meus cuidados, a pessoa dar continuidade àquilo em casa. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Agora, outros mitos, que a gente acabou entrando na questão dos medos, né? A gente acabou entrando na questão dos medos. Açúcar. Ai, meu Deus. O açúcar Mito. é mito? É. Antibiótico. Mito. Mas o Que açúcar, mais? ele não. Como eu posso falar a palavra certa? Não causa alguma coisa ali que pode prejudicar? Sim, tá? A resposta é sim. Foi, mas você não falou que era mito? Olha que legal essa resposta. Gente, o que causa cárie? Exageradamente, né? O Não? que causa cárie é a fermentação. O que fermenta? Tudo fermenta. Só tem uma coisa que não fermenta na natureza: mel. Eu acho que eu falo isso todos os dias para os meus pacientes. Sério? A gente não vive de mel, Nossa. tá? Então, o açúcar ele tem sim, porque ele é um produto processado, industrializado, ele tem sim sua carga de culpa, mas ele não faz isso sozinho. Sim. Tá? Então a gente tem várias situações. Tá aí o antibiótico, porque quando eu era criança eu tomei um monte de antibiótico e meus dentes todos cariaram. Pra lá. O que acontece com o antibiótico da criança? É uma medicação que a criança precisa tomar. Então ela tem alta concentração de açúcar, que fermenta. Então a mãe já passou o dia com aquela criança chorando, dando trabalho, que criança doente a gente sabe que não é fácil, Nossa. né? Ela vai acordar o filho dela de madrugada para dar remédio? Não vai. Ela vai fazer o mínimo de esforço possível. Ela vai entuchar aquilo na boca da criança dormindo. Tá? E aquilo fica na boca da criança fermentando. Tá? Mas então quando é que eu vou fazer isso? Procura, tá, o antibiótico em horários que a criança esteja acordada. Então, por exemplo, 6, 14, 22 horas. A criança está acordada, você pode escovar os dentes dela. Tá? E nunca deixar... importante isso. Existe uma cárie que ela é perigosíssima. E Cárie? dá-se... Uma cárie? Não exatamente uma cárie. Ela tem esse nome, tá? Toda cárie ela é provocada, é uma doença, tá? E ela é provocada pela mesma bactéria, tá bom? A diferença é o hábito. E neste caso, a gente vai falar de uma cárie chamada cárie de mamadeira. Cárie do quê? Mamadeira. Ninguém fala, tá? Nunca nem ouvi falar. Pra mim, cárie nem tinha nome, era só cárie. Não, a gente chama de cárie de mamadeira por causa do estágio em que ela ocorre, que é na primeira dentição. Que é o quê? A criança que dorme com TT. Nossa. Então, já peguei crianças com Viu, 3 anos. mães, pais em casa, pega essa dica valiosa da doutora. Gente, por favor, pelo amor de Deus, escove os dentes das crianças. É isso. Não deixa a criança dormir com mamar na boca. Mas o meu filho só toma no copo, ele não toma mamadeira. Você escova o dente dele depois que ele toma o leitinho no copo? Essa é a pergunta. Então, o leite fermenta. O açúcar contido nele fermenta. Às vezes, o Nescau, o que você adiciona, fermenta. Então, aquilo vai causar cárie na criança. E eu já peguei, gente, de chorar, de verdade. Esse me deixou muito comovida. Uma criança com 3 anos. Banguelinha. Olha Todos os só. dentinhos tinham cariado, tava só o toquinho na boca. Meu Deus. Com 3 aninhos. Com 3 aninhos. Que o meu filho sempre teve problema de dente, não sei o quê. Tá, aí você vai fazendo, você faz uma investigação daquilo. A criança só nunca teve o hábito de escovar. Outra pergunta, outro mito muito importante. Flúor faz mal para a saúde? O flúor é necessário, tá? Por que o flúor é necessário? O flúor é o que combate a cárie. Então, nós temos o flúor presente na água encanada desde 1974. E nós temos o flúor presente nos dentifrícios, né? Para quem gosta de falar creme dental, pasta de dente, tá? Então, inclusive, temos adulto e infantil, porque cada uma delas tem a concentração necessária para aquela faixa etária.
Que legal. Então, é o flúor presente no creme dental que vai prevenir a cárie. Legal. Doutora, e como a gente consegue manter aí um hábito saudável que é legal aí para a saúde bucal? Escovação, o fio dental que você até comentou, né, no podcast, da questão do sangrar, né, o dente sangrar. Eu não eu escovo no dente, mas meu dente sangra, ou às vezes eu passo o fio dental ali, sangra também, eu não passo mais. Comenta um pouquinho mais sobre isso, essa questão dos hábitos para a gente para ter uma saúde bucal boa, né? Sim, gente, olha, eu peguei bastante na questão cárie, como eu falei, né? Odontologia, ela tem muita coisa, muita informação. Daria aqui, acho que um livro, né? Um livro falado. Essa questão do sangrar seria uma infecção, alguma coisa? Não é uma infecção, é uma inflamação, tá? O que ocorre? Quando a gente fala de boca, a gente só lembra de dente. Não tem só dente na boca. Então, a gente tem, né, mucosa aí, tem a gengiva, tem a bochecha, tem a língua, né? Tem muito mais do que isso, né? E aí, o que acontece? A gente tem micro locais. E lembra que eu falei que a boca era o lugar mais sujo do corpo? Sim. A gente tem mais de 500 tipos de bactérias diferentes na boca. Meu Deus. Então, elas foram procurar. O pessoal aqui tá até fazendo careta, tá todo mundo se arrepiando, né? Assim. Caramba. É porque a gente não para realmente para analisar isso. Mas se a gente for parar para pensar. Você para de comer, né? Que é pra não sujar. A gente para de comer ou come alguma coisa sem ser água. Toma um refrigerante, já vai lá e escova os dentes. Come alguma coisa, vai lá e escova. Daí já pega a mania, né? Não, aí vira uma doutora Raquel, a louca do fio dental. Entendeu? Então, e essas bactérias, elas querem micro lugares para se esconderem. Principalmente qual é o melhor lugar, gente, que elas mais gostam, que elas adoram? E é escuro, né? A gengiva. O lugar que elas mais gostam é a gengiva. Caramba. Tá? Óbvio que ela tá em toda a boca, né? Sim. Mas aí a gente vai ter bactérias específicas em locais específicos. E as bactérias que se encontram na gengiva provocam inflamação. Por que isso acontece, então? Porque eu escovo o dente, doutora. Eu escovo o dente 4, 5, 6 vezes por dia. A escova, ela só limpa 3 lados do dente. O dente tem 5 lados. Olha, a conversa ficou dura agora, né? Caramba. Vou fazer minha mãozinha que eu sempre faço. Gente, meus pacientes já conhecem a mãozinha. Ladinho da frente, ela escova. Ladinho de cima, ela escova. Ladinho de trás, ela escova. Entre o dente e outro, ela não entra. Aí é o fio dental. E aí, essa primeira porção da gengiva não está grudada no dente, ela está sobre o dente. Então, a bactéria se acumula aqui e vai destruindo a gengiva de dentro para fora. É quando vai formando as bolsas de sangue, porque ela, inclusive, vai deixando os dejetos, as toxinas dela aqui, que é o que causa boa parte dos mau hálitos. Tá? Eu já escovei e continuo com bafo. É isso que eu ia perguntar, porque geralmente o pessoal fala muito da questão do mau hálito estar relacionado ao estômago. Tem alguma coisa a ver ou não? O mau hálito é uma coisa, a litose é outra. Certo. Tá? Então, nós temos 2 perspectivas aqui. Tá? Então, o mau hálito ele vai provir da boca. Certo. Tá? A litose, ela tem que ser investigada por um médico. Tá? Então, pode ser do estômago, pode ser das amígdalas. Tá? Então, a gente tem toda essa investigação, inclusive dentro da odontologia. Tá? Nós temos 32 especialidades dentro da odontologia. Dentro delas, especialistas em saliva. Certo. Tá? Então, é feito, inclusive, investigações, né? Exames na saliva para poder investigar de onde provém. E aquela questão que eu sempre... lá vai eu. A questão que a gente vê o pessoal na internet que acorda, já raspa a língua. Isso é bom? Isso é ruim? Porque eu vejo muito pessoal na internet que às vezes acorda, já faz essa questão de raspagem na língua. Pra que serve a língua? É assim, né? Eu fico só abismada com uma coisa. Quando a gente tem hábitos saudáveis, de higiene, o que você vai fazer? Você vai entender primeiro que a gente escova os dentes após as refeições, não é antes. Então, você não levanta e escova os dentes. Viu, gente? Ó, a doutora falou na semana passada
E é de novo, você não escova os dentes quando você acorda. Por quê, doutora? Bora lá. Você comeu alguma coisa quando estava dormindo? Não! Simples. Então você está em jejum. Então não tem por que você escovar os dentes quando levantou. Até porque quem protege os seus dentes é a tua saliva. Quando você escova os dentes quando levanta, você altera o pH da saliva. Ou seja, você tira a proteção dela. Aí, em seguida, você come um alimento que vai trabalhar com acidez, com fermentação. Minha saliva não está protegendo. Então, o que eu abri? Eu abri uma porta para algumas doenças. Tá? Entre elas, a cárie e a gengivite. Tá? Então, neste ponto, a gente escova os dentes após as refeições. A escovação ela é feita para limpar os dentes após as refeições. Então, a gente escova os dentes após o café da manhã, após o almoço, após o jantar. E aí, a gente tem o pulo do gato, eu falo isso sempre. Olha, o dia é corrido, não deu para escovar depois do almoço. Acontece comigo, tá, gente? Sim. Acontece com todo às mundo. Vezes a gente às vezes até esquece. Ou pensa que já escovou e não escovou. Comigo não acontece, não, mas eu fico doutora, preocupada. Porque... Também, né, doutora? Se você esquecer, Não, esquecer não acontece, não. Eu mas já esqueci. Tipo assim, de eu pensar... Será que eu já escovei? Não escovei? Sabe de você ficar ali? Eu acho que já Mas eu acho que não. isso é a vida corrida. Sim. Não é nem questão se você escovou ou não. É que aquilo tá tão no automático. Sim. Que eu falei, será que eu fiz? Né? Então, acontece o seguinte. À noite, a gente precisa ter o maior hábito, já que você, né, às vezes peca durante o dia. Sim. Pode acontecer. Então, antes de dormir, use o fio dental primeiro, tá, gente? Primeiro. Depois Primeiro escova. fio dental, Primeiro, depois escova. Depois escova, tá? E o enxaguante bucal. O enxaguante bucal é algo que vai te ajudar se você usar o fio dental. Se você não usar o fio dental, ele não funciona. Então, fica a seu critério se vai usar ou não. Porém, tem ainda um adendo a respeito. Não use todos os dias. Ele é bactericida. Bactérias se adaptam. Tá? Então, use em dias alternados, uma vez ao dia antes de dormir. Tá. Já que então, tem o hábito. sempre uma vez ao dia só... Antes de dormir. Antes de dormir. Em dias alternados. Em dias alternados. Não usar todos os dias. É igual antibiótico. Fio dental todos os dias. Isso aí não cabra a mão, viu? Sim. Gente, tem o fio dental na bolsa, no porta-luvas, todo lugar que você puder e tem o fio dental. Vamos dizer que se você for por Largados e Pelados e só puder levar um item de higiene, leve o fio dental. Mas eu já ia falar outra coisa aqui, viu, mulheres? Não é o fio dental calcinha. É o fio dental pro dente. Exatamente, tá? Ai, doutora. Então, é isso. Leve o fio dental. O fio dental é importantíssimo, tá? Não é que a escova, todos têm sua importância. Mas quando a gente fala de uma limpeza mais profunda, é o fio dental. Tá? E o fio dental sempre fazer pós café da manhã, almoço. Se você puder, se você conseguir, eu sempre falo, gente, o bônus é seu. Sim. Não é só você ganha com isso. Mas o importante se é fazer não uma vez por puder, dia. Pelo menos antes de dormir. Essa daí nunca durma com nada na boca. Viu, gente? Antes de dormir, fio dental, enxaguante bucal e escovação dos dentes. Isso. Se quiser raspar a língua também, e aí a gente volta para responder a tua pergunta. Senão não teria anexo, né? O que eu ia responder. Gente, se a sua boca tá limpinha, você precisa raspar alguma coisa. Tá? Mas aí é de hábito de cada um. De cada um. Né? Tá, é importante, assim como escovar os dentes, precisa escovar a língua, você também precisa, obviamente, né, já que você prefere raspar, raspe, quem prefere escovar, escove, tá? A eficácia é a mesma. Tá bom. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, das Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendore, de Alphaville, e a Kellen Souza Boutique, também aqui de São Paulo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções.
Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio, proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Doutora, para a gente encerrar, quer deixar aí alguma mensagem para o pessoal de casa dessa questão da saúde bucal? Ou o que você sentir de falar aí pro pessoal? Gente, já sigam a doutora, já vão lá olhar os dentinhos de vocês, o sorriso de vocês. Gente, vou falar sério agora porque eu sou a pessoa séria. Brincadeira. Já fez a gente rir um monte aqui, né? Não, tudo tem que ser muito leve. A gente precisa apenas entender o seguinte: o simples bem feito é muito melhor do que coisas que você às vezes fala, não, mas se eu só fizer isso, não, gente, faz o simples bem feito, ele é muito mais eficaz. Sim. Tá? Que é o quê? Óbvio que você precisa consultar um dentista, né? Você precisa sempre do profissional, assim como você precisa do médico, né? Mas o simples bem feito, você cuidar, vai garantir que você vai chegar ao fim da vida com todos os dentes na boca. Né? Então, eu vou falar uma coisa bem rápida agora para a gente encerrar. E vou fazer meu comercial também, tá? Pode fazer. Galera, eu sou implantodontista e eu trabalho com reabilitação de pessoas que já perderam os dentes. Imagina o seguinte, que você, de repente, cortasse a sua perna para colocar uma prótese. Você tiraria os seus dentes para usar uma prótese? É uma reflexão? Sim. Tá? Então, tirar o dente, né, extrair o dente, ele precisa ser necessário. No caso de um siso impactado, que vai causar um problema para o paciente, ou de um dente que ele já chegou num ponto que ele pode causar uma infecção no paciente, ao invés de causar um bem, você precisa realmente tirar aquilo para o bem do paciente, mas isso é uma decisão clínica. É diferente de você tomar a atitude de, não quero, eu vou tirar. Sim. Né? Ou não cuidar ao ponto de os dentes amolecerem e caírem. Tá? Então, ninguém acha que quer usar dentadura, né? Não é o plano. Então, não, pelo menos o meu não. Pensem nisso. Dentadura é uma prótese. Tá? O implante é uma prótese. Aliás, o implante é muito melhor, né? Sim. Mas não são todos que têm acesso. Então, o básico bem feito é baratinho. Tá bem? Doutora, deixa aí pro pessoal de casa onde te encontra, onde você atende, suas redes sociais. Gente, vocês vão me achar
no doutora.raquelfeliciano. Tá? Essa é a minha página pessoal, tá? Mas eu deixo vocês darem uma xeretada, vocês vão encontrar mesmo. Tá? É isso. E o @Fênice Odontologia, sem ponto, sem nada, tá? Fênice, Fenice, na realidade é Fenite em italiano, mas como todo mundo fala Fênice, vamos de Fênice mesmo, tá bem? Eu tô lá em Itapevi, atendo as pessoas, o público-alvo, né? Seria, obviamente, implante todo. Fala, tá, mas você não, atendo todas as especialidades. Certo. Tá? Então, a gente tem essa questão do chegar, do atender, de acolher, aí desde pacientes com necessidades especiais até o pessoal aí com mais idade. Doutora, gratidão por você estar aqui no Natcast, por passar, né, um pouco mais sobre esse conhecimento, sobre a saúde bucal, para você aí de casa, ó, pegou as dicas, faça tudo certinho, hein? Não tem agora como errar. Não vão querer que eu volte aqui para puxar a orelha de vocês. E gratidão por estar aqui novamente. E se você chegou até o final desse conteúdo, desse podcast, já curta, se ainda não curtiu, comente, deixe seu comentário. Se ainda não compartilhou, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E eu te espero no próximo Natcast.